E se o amor da sua vida estivesse esperando por você há mais de 20 anos e você nem soubesse, hoje você vai conhecer a história de Lucas, um pai solteiro que aceitou um encontro às cegas, sem imaginar que aquela mulher guardava um segredo de infância que mudaria tudo. Uma promessa esquecida, um reencontro impossível e uma segunda chance que o destino insistiu em dar. Se você acredita em conexões que transcendem o tempo, essa história vai te emocionar do início ao fim. E olha, se você quer continuar recebendo histórias reais que tocam o coração e te fazem acreditar no amor verdadeiro, se inscreve no canal e deixa aquele like agora. Por quê? Porque toda semana eu trago relatos como esse, que provam que o amor pode estar mais perto do que imaginamos. Agora vem comigo que essa história começa de um jeito que você não vai esperar. Lucas estava prestes a desligar o celular e cancelar tudo, quando uma mensagem mudou sua decisão. Lucas tinha 35 anos e há 3, sua vida se resumia a uma rotina que ele conhecia de cor. Acordar às 6 da manhã, preparar o café da manhã com aquele cuidado de quem faz tudo sozinho, desenhar carinhas sorridentes na lancheira da filha Sofia, de 7 anos, e tentar fazer tranças que nunca ficavam tão bonitas quanto ele gostaria. Ele era pai solteiro desde o divórcio doloroso, quando sua ex-esposa simplesmente disse que não sentia mais nada e foi embora, deixando um vazio que ele preencheu com dedicação total à paternidade. Lucas trabalhava como arquiteto, tinha sempre sido sonhador por natureza. Desenhava casas imaginárias desde criança, mas quando o assunto era amor, ele se tornou o realista mais amargo que alguém poderia conhecer. Construiu muros emocionais tão altos quanto os prédios que projetava. Todo sorriso que dava para Sofia escondia uma solidão profunda, aquela que só quem dorme sozinho depois de anos acompanhado consegue entender. Seus amigos percebiam, sua família comentava, mas Lucas sempre desconversava. Dizia que estava bem, que tinha Sofia, que era o suficiente. Mas tudo começou a mudar numa sexta-feira à noite, quando sua melhor amiga, Júlia, apareceu na porta dele com uma proposta impossível de recusar. Júlia não era do tipo que desistia fácil. Ela sentou no sofá da sala de Lucas, cruzou os braços e foi direta ao ponto. Você precisa voltar a viver. Lucas revirou os olhos. Já conhecia aquele discurso. Ju, a gente já teve essa conversa 1000 vezes. Eu não tenho tempo, não tenho energia. E principalmente, não quero colocar alguém na vida da Sofia para essa pessoa simplesmente ir embora quando cansar de mim. Júlia suspirou, mas não recuou. Lucas, faz 3 anos. 3 anos que você se trancou nessa bolha. A Sofia merece ver o pai feliz. Você merece ser feliz. E olha, eu não tô pedindo para você casar de novo. Só tô pedindo para você tomar um café com alguém. Lucas argumentou que tinha medo de falhar novamente. Medo de não ser suficiente. Medo de abrir o coração e ter ele despedaçado de novo. Mas Júlia jogou a carta final. Aquela que ela sabia que funcionaria. É só um café, 1 hora da sua vida. Se não rolar química, você volta para casa e eu prometo que nunca mais toco no assunto. Lucas olhou para a foto dele com Sofia na estante. Aquela tirada no parque onde ela sorria sem os dentes da frente. Talvez Júlia tivesse razão. Talvez ele precisasse do exemplo de tentar de novo. Ele aceitou. Mal sabia Lucas que esse simples café estava prestes a desenterrar um passado que ele nem lembrava que existia. O sábado amanheceu ensolarado, mas Lucas acordou com um nó no estômago. Ele deixou Sofia na casa dos avós, e a menina, com aquela percepção afiada que só crianças têm, perguntou se estava tudo bem. Lucas se ajoelhou na altura dela e explicou que ia conhecer uma amiga nova. Sofia tocou o rosto do pai com as mãozinhas pequenas e disse algo que ficaria ecoando na mente dele o dia inteiro. Tomara que ela seja legal, pai. Você merece ficar feliz. Essas palavras o acompanharam enquanto ele escolhia a roupa. Nada muito formal, nada muito casual, algo que dissesse: estou aqui, mas não estou desesperado. O nervosismo crescia a cada minuto. Ele chegou ao Café Boutique no centro da cidade 10 minutos adiantado, típico de quem está ansioso. O lugar era acolhedor, cheio de plantas penduradas, luz natural entrando pelas janelas grandes, um cheiro de café fresco e pão saindo do forno. Lucas escolheu uma mesa perto da janela, posição estratégica para ver quando ela chegasse. Pediu um café que mal conseguiu beber, suas mãos tremiam levemente. Os pensamentos não paravam. O que eu falo?
como e o começo e se for extremamente constrangedor. E se eu não souber manter uma conversa? E então ela entrou. E no momento em que seus olhos se encontraram, Lucas sentiu algo inexplicável. Como se o universo tivesse parado só para aquele instante. Marina tinha 35 anos. Cabelos castanhos ondulados que caíam naturalmente sobre os ombros. Olhos expressivos que pareciam guardar histórias antigas. E um sorriso que misturava nervosismo com algo muito mais profundo. Algo que Lucas não conseguia identificar. Ela vestia um vestido simples, mas elegante, floral, e carregava uma bolsa vintage de couro marrom. Quando ela viu Lucas, seu rosto mudou completamente. Não era surpresa de quem vê alguém pela primeira vez. Era reconhecimento misturado com emoção contida, como se ela estivesse se preparando para aquele momento há muito tempo. Lucas se levantou desajeitadamente, quase derrubando a xícara. O cumprimento inicial foi levemente constrangedor, um aperto de mão que se transformou num abraço hesitante. Elsa e Teran pediram as bebidas, fizeram comentários triviais sobre o lugar, sobre o clima, sobre como era difícil achar estacionamento no centro. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que não era desconfortável, mas intensa. Marina observava Lucas com uma atenção peculiar e estudava cada traço do rosto dele. Cada gesto, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Lucas percebeu e se sentiu simultaneamente desconfortável e profundamente intrigado. Por que aquela mulher o olhava daquele jeito? A conversa começou a fluir, mas Lucas não conseguia ignorar a sensação estranha. Aquela mulher parecia com Heclo de um jeito que ia muito além de uma pesquisa no Instagram. Marina começou a fazer perguntas muito específicas. Você morou no bairro São João quando era criança, não morou? Lucas piscou surpreso. Morei sim. Como você sabe? Ela sorriu, um sorriso carregado de significado. E você lembra da praça com um coreto amarelo? E da sorveteria que ficava na esquina? A gelateria do seu Miguel? Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquela sorveteria tinha fechado há mais de 20 anos. A praça com um coreto amarelo era onde ele brincava depois da escola. Sim, eu lembro. Mas como você sabe dessas coisas? Marina segurou a xícara com as duas mãos, como se precisasse de algo para se ancorar. Porque eu também morava lá. Rua das Acácias, número 47. O coração de Lucas disparou. A Rua das Acácias era paralela à rua onde ele morava com os pais. Ele forçou a memória. Tentou puxar imagens da infância, mas estava tudo nebuloso, como quando você tenta lembrar de um sonho que acabou de ter. Rostos borrados, risadas distontas. Mas nada. Marina percebeu a confusão no rosto dele. A frustração de quem tenta acessar uma memória que insiste em ficar escondida. Ela colocou a mão sobre a dele, um gesto gentil e confortante. Está tudo bem você não lembrar, Lucas. Faz muito tempo, e nós éramos muito crianças. Ele olhou para ela, realmente olhou, tentando enxergar além do presente. Nós nos conhecemos? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa e de algo que parecia inevitável. Marina respirou fundo, seus olhos brilhando com uma emoção reprimida há décadas, e sussurrou as palavras que mudariam tudo. Lucas, você prometeu se casar comigo quando éramos crianças. O mundo parou. Lucas sentiu como se alguém tivesse pressionado pausa na realidade. Ele ficou completamente paralisado, os olhos fixos em Marina, tentando processar o que acabara de ouvir. Prometeu casar? Crianças? Marina começou a contar a história com a voz suave, mas emocionada. Nós tínhamos 6 e 8 anos. Você era o menino tímido da rua de cima. E eu era a menina que usava vestidos coloridos e subia nas árvores mais alto que todos os meninos. A gente brincava junto todo dia depois da escola, no parque que ficava entre nossas ruas. Você lembra do parque, Lucas? Tinha aqueles balanços enferrujados, o escorregador vermelho que queimava no verão, e aquela árvore enorme onde a gente construía cabanas imaginárias. Flashes começaram a surgir na mente de Lucas, imagens fragmentadas, uma risada alta e livre, cabelos em tranças balançando, um vestido amarelo. Você desenhava casas na areia, Marina continuou, e agora as lágrimas começavam a se formar nos olhos dela. Casas enormes com jardins gigantes. E eu ficava sentada do seu lado, falando sobre como ia morar numa casa assim um dia,
Lucas sentia as próprias lágrimas queimando. A memória estava voltando, não toda, mas em pedaços, como um quebra-cabeça sendo montado. E então Marina contou sobre o dia específico. Aquela tarde de verão que mudaria tudo. O choque de Lucas é visceral. Ele fica paralisado, processando a informação. Marina começa a contar a história. Eles tinham 6 e 8 anos. Eram vizinhos inseparáveis. Brincavam todo dia depois da escola no parque entre as ruas. Ela era a menina de tranças e vestidos coloridos que subia nas árvores mais alto que os meninos. Ele era o garoto tímido que desenhava casas imaginárias na areia. Detalhes começam a emergir na mente de Lucas como flashes, risadas, corridas, o balanço enferrujado. Marina conta o dia específico. Uma tarde de verão, sentados lado a lado no balanço maior. Lucas tinha ganhado um anel de plástico azul de uma máquina de chicletes. Ele o colocou no dedo dela e disse com toda a seriedade do mundo: "Quando a gente crescer, eu caso com você." Lucas sente as lágrimas queimando nos olhos. A memória está voltando em ondas, cada uma trazendo mais detalhes. O som da corrente do balanço rangendo, o cheiro de grama recém-cortada, a sensação de que aquela promessa era a coisa mais importante do mundo. Mas há uma pergunta que ele precisa fazer. Uma pergunta que tem medo da resposta. Sua voz sai trêmula. "Por que você foi embora?" Marina limpou as lágrimas que já escorriam livremente pelo rosto. "Meu pai foi transferido de emprego. Foi tudo muito rápido. Uma semana entre o aviso e a mudança. Eu tinha 6 anos, não tive como te avisar direito. Lembro que no último dia eu passei na sua casa, mas sua mãe disse que você estava dormindo. Eu deixei um bilhetinho com ela, mas acho que você nunca recebeu." Lucas se lembrava vagamente do dia em que sua mãe contou que a família de Marina tinha se mudado. Ele tinha chorado escondido no quarto. Aquele choro confuso de criança que não entende por que as pessoas importantes simplesmente desaparecem. Com o tempo, a memória foi ficando cada vez mais distante, até que ele simplesmente esqueceu. Mas Marina não esqueceu, e agora, sentada ali na frente dele, ela estava prestes a revelar algo que explicaria tudo. Marina abriu a bolsa com mãos trêmulas, cada movimento deliberado, como se estivesse prestes a mostrar algo sagrado. Ela retirou um pequeno porta-joias do veludo roxo, gasto pelo tempo, as bordas desbotadas de tanto ser manuseado ao longo dos anos. Colocou sobre a mesa entre eles, e por um momento, apenas olhou para aquele objeto antes de abri-lo. Quando finalmente levantou a tampa, Lucas não conseguiu respirar. Dentro, cuidadosamente preservado, estava o anel de plástico azul. O tempo tinha desbotado a cor. O pequeno diamante de acrílico estava rachado, mas ele estava lá, inteiro, real. Lucas estendeu a mão tremendo e pegou o anel como se fosse a coisa mais frágil do mundo. "Você guardou isso?" ele sussurrou. Mais uma afirmação do que uma pergunta. A voz embargada. Por 27 anos, Marina sentiu as lágrimas agora caindo sem contenção. "Eu nunca consegui jogar fora. Eu sei que parece loucura, que parece obsessão de criança que não cresceu, mas aquela promessa, ela significou algo para mim, Lucas. Você foi a primeira pessoa que me fez sentir especial, que me olhou como se eu fosse importante, e mesmo criança, mesmo sem entender o que era amor, eu senti que aquele momento era verdadeiro." Lucas girava o anel entre os dedos, e com cada toque, mais memórias voltavam. Ele se lembrava de ter economizado as moedas por semanas para ter dinheiro para a máquina de chicletes. Lembrava de ter rodado a manivela várias vezes, até sair aquele anel azul específico, porque azul era a cor favorita dela. Lembrava do sorriso enorme que ela abriu quando ele colocou o anel no dedinho dela. E lembrava de ter dito, com toda a seriedade que uma criança de 8 anos consegue ter: "Quando a gente crescer, eu caso com você." Lembrava também do dia seguinte, quando foi procura lá, e a casa estava vazia. Mas há algo que Marina ainda não contou. Algo que explica por que, depois de quase 3 décadas, ela decidiu procura Low exatamente agora. Marina respirou fundo, preparando-se para revelar a parte mais vulnerável da história. "Lucas, eu preciso te contar a verdade completa. Eu sempre me lembrei de você. Durante todos esses anos, em todos os relacionamentos que tive, sempre havia essa voz na minha cabeça perguntando: e se aquele menino do parque fosse meu destino? Eu sei como isso deve soar, maluco, obcecado, infantil, mas era uma sensação que eu não conseguia ignorar." Ela contou sobre seu casamento que durou 7 anos e terminou há 6 meses.
Um casamento onde ela nunca conseguiu estar completamente presente, onde seu ex-marido constantemente reclamava que ela parecia estar sempre procurando algo, alguém que ele nunca poderia ser. Quando meu casamento acabou, eu entrei em terapia. E numa das sessões falando sobre padrões de relacionamento, eu contei sobre você, sobre aquele menino que me deu um anel de plástico e fez uma promessa. Minha terapeuta me desafiou. E se você procurasse ele? E se você descobrisse quem ele se tornou? Talvez isso te ajude a entender o que você está procurando. Marina encontrou Lucas nas redes sociais depois de semanas de busca. Viu as fotos dele com Sofia, viu um homem bom, dedicado, com os mesmos olhos gentis de criança. Descobriu que ele também era divorciado. Eu não tive coragem de te mandar mensagem direta. E se você não lembrasse de mim? E se você achasse que eu era uma maluca perseguidora? Então ela descobriu que Júlia, sua amiga de infância que também tinha morado no mesmo bairro com Richa Lucas, eu pedi para ela arranjar esse encontro. Eu precisava saber se aquele sentimento era real ou só fantasia. E agora sentados ali, com décadas entre aquela promessa e este momento, Lucas precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção e honestidade brutal. Marina, eu preciso ser sincero com você. Eu estou apavorado. Depois do meu divórcio, eu construí muros tão altos que nem eu mesmo consigo escalá-los. Eu tenho medo de falhar de novo, medo de não ser suficiente, medo de abrir meu coração e descobrir que ele vai ser despedaçado mais uma vez. E tem a Sofia, ela é minha prioridade absoluta. Eu não posso apresentar alguém na vida dela e essa pessoa simplesmente ir embora quando cansar da realidade de namorar um pai solteiro. Marina escutou sem interromper, sem julgar, apenas oferecendo presença e compreensão. Quando ele terminou, ela compartilhou suas próprias cicatrizes. Eu entendo completamente. Meu casamento terminou porque eu nunca estava totalmente presente. Meu ex tinha razão sobre isso. Eu estava sempre procurando algo que não conseguia nomear, e isso não foi justo com ele. Eu também tenho medo, Lucas. Medo de ter construído uma fantasia sobre você que a pessoa real nunca conseguirá preencher. Mas então aconteceu algo transformador. Lucas olhou para o anel na mesa, para Marina à sua frente, e percebeu algo fundamental. Aquilo não era sobre uma promessa de criança ou sobre destino romântico. Era sobre duas pessoas quebradas, com cicatrizes parecidas, que se reencontraram exatamente no momento em que ambos estavam prontos para reconstruir. Não porque tinham que estar juntos, mas porque escolhiam tentar. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Marina entrelaçou os dedos nos dele, e naquele momento, sem palavras, eles decidiram dar uma chance real ao que poderia ser. Mas a verdadeira prova viria 3 semanas depois, quando Lucas precisaria dar o passo mais assustador, apresentar Marina a Sofia. Era um domingo ensolarado quando Lucas combinou o encontro no parque. Ele tinha conversado com Sofia durante a semana, preparando-a gentilmente. Lembra daquela amiga que o papai foi conhecer? A Marina, ela é muito legal. E eu pensei que talvez vocês pudessem se conhecer também. Sofia tinha apenas 7 anos, mas tinha aquela intuição afiada que todas as crianças parecem ter. Ela olhou para o pai com aqueles olhos grandes e sérios e perguntou: "Ela vai ser sua namorada?" Lucas engoliu seco. "Eu não sei ainda, filha. Mas ela é importante para mim, e eu queria que você a conhecesse no domingo." Quando Marina chegou ao parque, Lucas sentiu o estômago revirar de nervosismo. Sofia estava ao seu lado, segurando sua mão com força. Marina se aproximou devagar, nada apressado, nada forçado. Ela se ajoelhou para ficar na altura de Sofia, um gesto simples mas significativo que não passou despercebido por Lucas. "Oi, Sofia. Eu sou a Marina. Seu pai me contou que você gosta muito de desenhar." "É verdade." Sofia assentiu timidamente. A conversa começou ali, natural e leve. Marina não tentou forçar a intimidade ou ganhar a criança com presentes ou promessas. Ela apenas conversou, perguntou sobre as coisas que Sofia gostava, ouviu com atenção genuína quando a menina falou sobre sua boneca preferida e seu sabor favorito de sorvete. Depois de um tempo, Sofia relaxou, e então, com aquela curiosidade infinita das crianças, ela perguntou: "Como vocês se conheceram?" Lucas e Marina trocaram olhares. Eles tinham combinado de contar a verdade, mas de uma forma que uma criança de 7 anos pudesse entender. Marina sorriu e começou: "Sabe, Sofia,
Eu e seu pai éramos amigos quando éramos crianças, mais ou menos da sua idade. A gente brincava junto no parque quase todo dia. Os olhos de Sofia se arregalaram, tipo eu e meus amigos da escola. Exatamente assim, Lucas confirmou. Só que a Marina teve que se mudar para longe e a gente perdeu contato por muito tempo. E agora vocês se reencontraram? Sofia perguntou, já envolvida na história. Sim, Marina respondeu suavemente. Às vezes a vida faz isso. Às vezes as pessoas importantes voltam. Sofia ficou pensativa por um momento. E então, com aquela sinceridade desconcertante das crianças, disse, eu acho legal. O papai fica muito sozinho às vezes. Eu vejo quando ele acha que eu não estou olhando. Lucas sentiu o coração apertar. Ele nunca imaginou que Sofia percebesse. E foi então que a menina fez o pedido que mudaria tudo. Posso ver o anel da promessa? O papai me contou sobre ele. Marina olhou para Lucas, que assentiu. Ela tirou o porta-joias da bolsa e mostrou o anel de plástico azul, desbotado para Sofia. A menina segurou com reverência, como se estivesse segurando algo mágico. É como nos filmes de princesa, ela sussurrou. É mágico, né? Marina sorriu, os olhos marejados. Sabe, Sofia, eu acho que sim. Eu acho que algumas promessas realmente têm um pouco de magia. 6 meses se passaram desde aquele domingo no parque. 6 meses de construção lenta e intencional de algo real. Lucas e Marina não apressaram nada. Cada passo foi dado com cuidado, com conversas honestas, com respeito aos medos um do outro. E especialmente aos sentimentos de Sofia. Marina nunca tentou ocupar o lugar de mãe, algo que Lucas admirava profundamente. Ela construiu seu próprio espaço na vida deles. Um espaço de amizade genuína com Sofia, de parceria real com Lucas. Havia jantares em família, tardes no parque, noites de filme onde Sofia escolhia a animação. Havia também os momentos difíceis, as discussões sobre limites e expectativas, as conversas sobre como integrar 2 vidas que já estavam estabelecidas. Mas eles enfrentavam tudo com honestidade e paciência. E então chegou aquele sábado de outono. Lucas tinha planejado tudo cuidadosamente. Voltaram ao parque onde a história começou décadas atrás. Aquele mesmo parque entre as ruas onde 2 vizinhos brincavam quando o mundo era simples. O balanço ainda estava lá enferrujado, mas resistente. Uma testemunha silenciosa do tempo que passou. Sofia estava com eles, parte essencial daquele momento. Lucas pediu para as 2 sentarem no banco próximo ao balanço. Ele estava nervoso, as mãos tremendo levemente. Marina, ele começou, a voz emocionada. Há 6 meses você entrou naquele café e virou minha vida, de cabeça para baixo. Você me lembrou de quem eu era antes de construir todos esses muros. Você me mostrou que é possível acreditar de novo, amar de novo, tentar de novo. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, um anel simples mas verdadeiro, de prata com uma pequena pedra azul. Eu não estou te pedindo em casamento ainda, porque a gente ainda tem muito para construir. Mas eu tô te pedindo oficialmente em namoro, aqui, neste lugar onde tudo começou, na frente da Sofia, porque vocês 2 são as pessoas mais importantes da minha vida. Ele colocou o anel no dedo de Marina, seus olhos fixos nos dela. Quando eu tinha 8 anos, eu te dei um anel de plástico e fiz uma promessa que não entendia. Hoje, eu te dou este anel e renovo aquela promessa. Mas agora eu entendo completamente. Não porque éramos crianças e o destino nos trouxe de volta, mas porque hoje, consciente completamente, eu escolho você. Marina estava chorando, Sofia estava chorando. E Lucas também não conseguia segurar as lágrimas. Eu também te escolho, Marina sussurrou. Todos os dias eu escolho você. Sofia pulou do banco e abraçou os 2. E ali, naquele parque onde décadas atrás 2 crianças fizeram uma promessa inocente, uma nova família estava começando a se formar. A história de Lucas e Marina nos ensina algo profundo sobre o amor e o tempo. Nos ensina que algumas conexões transcendem décadas, que algumas promessas, mesmo feitas na inocência da infância, carregam uma verdade que o tempo não consegue apagar. Mas mais importante do que isso, a história deles nos ensina sobre coragem. Lucas poderia ter deixado o medo vencer. Poderia ter se mantido trancado naquela vida segura, mas solitária, protegido atrás dos muros que construiu. Marina poderia ter guardado o anel e a memória para sempre em segredo, sem nunca descobrir se aquele sentimento era real ou apenas fantasia de criança. Mas eles escolheram diferente. Escolheram a coragem de tentar,
a vulnerabilidade de se abrir, a bravura de acreditar que segundas chances existem. E hoje, Lucas não é apenas um pai solteiro vivendo no piloto automático. Ele é um homem completo, que redescobriu a capacidade de amar, de confiar, de sonhar. Ele é um pai que mostra para sua filha que é possível reconstruir, depois do fim, que é possível encontrar felicidade de novo. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que o amor pode nos encontrar das formas mais inesperadas e impossíveis, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E olha, se você quer continuar recebendo histórias como essa, toda semana histórias reais, de pessoas que decidiram acreditar no amor, mesmo quando tudo parecia perdido. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like. Por quê? Porque aqui a gente acredita que todo mundo merece uma segunda chance, que o amor verdadeiro existe e que às vezes as melhores histórias são aquelas que a vida escreve de formas que a gente nunca poderia imaginar. E agora, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Você já reencontrou alguém do seu passado? Alguém que marcou sua infância? Como foi esse reencontro? Ou talvez você tenha uma história parecida, uma promessa de criança, um amor que ficou guardado na memória? Eu leio todos os comentários e adoro conhecer as histórias de vocês. Quem sabe sua história não vira o próximo vídeo do canal. Um abraço enorme e a gente se vê na próxima semana com mais uma história que vai te fazer acreditar no amor de novo. Até lá.